Olá, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade. Estou muito feliz pelo meu trabalho ter sido aprovado nesse Congresso Nacional para discutir enfermagem. Eu me chamo Itamar Fraga, sou acadêmico do curso de enfermagem da Universidade de Santa Cruz do Sul, da cidade de Santa Cruz do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Esse trabalho vem orientado pela professora Mariângela Gaedtke e traz por título Estudo da Revisão sobre a prática da episiotomia e assistência em enfermagem. A episiotomia é definida como uma incisão cirúrgica realizada no período de parto normal. É uma conduta utilizada rotineiramente aqui no Brasil, nesses partos vaginais, e ela somente é indicada para aquelas pacientes que tenham constatado que os seus RNs nascerão com peso igual ou superior a 4 quilos. Isto tudo constatado durante as consultas de pré-natal. A taxa de realização da episiotomia recomendada pela Organização Mundial da Saúde fica entre 10% e 15%. Porém, aqui eu trouxe alguns outros países para que a gente possa fazer essa comparação. Na Suécia, nós temos 9,7%, o que fica abaixo da taxa recomendada. Já no Equador, 96,2%, uma taxa surpreendente, muito superior àquela recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Enquanto aqui no Brasil, esse valor fica entre 90%. Em alguns centros de referência de parto aqui no país, eles exibem taxas um pouco menores, que variam em torno de 30%. O objetivo desse trabalho é discutir o uso rotineiro da episiotomia e também identificar os possíveis diagnósticos de enfermagem quando da sua prática. É um estudo de revisão, onde os dados foram coletados na base de dados Cielo para a construção do referencial teórico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o parto é um evento natural e ele necessita de cuidados e não de controle. Aqui no Brasil, o parto é frequentemente acompanhado de diversas intervenções cirúrgicas, como, por exemplo, a episiotomia. A episiotomia muitas vezes é realizada sem o consentimento da mulher, sem explicar a ela sobre riscos, sobre benefícios, sobre as indicações também. Além de tudo, desrespeitar a mulher e também o seu plano de parto. Muitos estudos apontam que a episiotomia não cumpre a maioria dos objetivos. Ela não diminui os riscos das lesões perineais, além de ser apontada como um fator de aumento de risco de traumas e infecções, por exemplo. De um lado, os defensores da episiotomia costumam destacar a ação protetora dessa intervenção, alegando razões como a prevenção de lacerações do períneo, melhor cicatrização, redução da duração do segundo estágio de parto, ampliação do canal vaginal quando há necessidade de manipulação para facilitar o nascimento e também a facilidade assistida na extração por vácuo, ou seja, também na utilização de fórceps. Por outro lado, os opositores do seu uso apontam que as lacerações podem ocorrer mesmo com a realização da episiotomia. Referem que a dor e também o desconforto desta conduta trazem consequências negativas ainda maiores que as associadas às lacerações, ou seja, maior perda sanguínea, dor, os edemas e também disfunção sexual. A episiotomia não diminui os riscos das lesões, não previne o desenvolvimento do relaxamento pélvico e não tem impacto sobre a morbimortalidade do recém-nascido. Algumas das complicações podem ocorrer com o procedimento de episiotomia, entre eles extensão da lesão, hemorragias, dor no período pós-partos, edemas, hematomas, angústias, irritação da mucosa vaginal, isso durante o ato sexual, perda de libido, a celulite, deiscência de sutura, que é muito comum ocorrer, infecções também bastante comuns, incontinência de gases, incontinência de fezes, morte e também outras complicações. Como diagnósticos de enfermagem,
foram elencados. Risco de infecção no sítio cirúrgico relacionado ao procedimento cirúrgico, porque, lógico, é um corte, então todo corte existe um risco de infecção. Conhecimento deficiente relacionado a conhecimento insuficiente sobre os recursos evidenciados por conhecimento insuficiente, ou seja, aqui a paciente, uma vez que não é explicado para ela sobre riscos e benefícios, ela não tem esse conhecimento, porque muitas vezes as pacientes elas são leigas nesse assunto. Então, cabe ao profissional enfermeiro ou a qualquer outro membro da equipe fazer e explicar essas vantagens e desvantagens para a mulher antes da realização do parto. E também, lógico, né, o risco de sangramento relacionado ao conhecimento insuficiente sobre as precauções de sangramento e complicações pós-parto. Ou seja, aqui nós estamos falando do cuidado pós-parto. Aquele risco de sangramento excessivo, onde a mulher precisa ficar em repouso, ela não pode fazer nenhum esforço físico, porque pode haver complicações lá sim. E aí, com essas complicações de sangramento, ainda podem ocorrer os riscos de deiscência de sutura e também das infecções. Como conclusão, eu trouxe para vocês dizendo que, infelizmente, a episiotomia está sendo utilizada de forma rotineira e desnecessária aqui no Brasil. Essa técnica vem sendo utilizada em quase todos os partos naturais, o que pode impedir a mulher de ter um parto com uma experiência num processo fisiológico e fortalecedor da sua autonomia. Ressalta-se ainda o papel do enfermeiro e demais membros da equipe de saúde, que devem orientar sobre o procedimento, apresentar vantagens e também desvantagens, além de envolver o seu companheiro ou companheira neste processo. E, se for ainda desejo da paciente, incluir a episiotomia como opção, logicamente, no seu plano de parto. Essas são as minhas referências que foram utilizadas para a construção desse trabalho. E pela atenção de vocês, mais uma vez, muito obrigado e até breve.